Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da ocasião para você. Desejo que a paz e a graça do nosso Deus aí seja com todos. Então, galera, durante a semana aí, para quem me acompanha nas redes sociais, especificamente no Instagram, eu fiz uma publicação lá no Story, perguntando o que a galera achava, o que vocês achavam sobre julgamento, sobre julgar, se nós podemos ou não julgar as pessoas. E eu tive uma surpresa muito grande com o público que se opôs ao julgamento. 80% praticamente das pessoas, até mais, elas votaram no não, que nós não podemos julgar. E baseado nisso, eu passei algum tempo estudando e tal, separei alguns textos para a gente estar lendo o que Deus tem a nos dizer a respeito. Vou ler alguns textos, né, baseado à luz da palavra de Deus, obviamente, né. O intuito dos meus vídeos são para pessoas que já são cristãos ou para aqueles que não são cristãos, mas têm sede em aprender sobre o Cristo, nosso Cristo, sobre o cristianismo, sobre os evangelhos e tal, esclarecer algumas coisas e também revelar algumas doutrinas falsas, que por conta delas a gente vive hoje na nossa cultura, uma cultura deturpada, corrompida, por conta dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinos, dos falsos mestres. Então, um dos motivos, uma das minhas motivações a fazer esse tipo de vídeo, e os vídeos que eu tenho feito, é me levantar contra e mostrar do meu jeitinho, né? Mas não falando de mim, mas mostrar do meu jeitinho o que que a palavra verdadeiramente fala, o que Jesus verdadeiramente ensina, e não o que o homem está falando. Certo, galera? Então, sem mais demora, bora lá que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Senão os irmãozinhos também não vê, né? Esses abençoados. Então, bora lá. Vamos ver por onde a gente começa. João 7,24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Tiago capítulo 4, versículo 7, do 7 ao 11. Vamos lá, rapidão. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Está falando de julgamento no tom de condenação. O Senhor está falando para a gente não julgar, porque no tom de condenação, não julga no tom de condenação, porque só tem um legislador, só tem um juiz, só tem uma pessoa que pode salvar ou destruir a pessoa. Mas tu, eu, quem somos, né? Obviamente a palavra está falando que é Jesus, né? Esse legislador. Vamos lá. João 8, 15 e 16. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém.
Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Romanos 2, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Foco na missão. Jesus está falando que a gente não deve julgar quando a gente mesmo pratica as mesmas coisas, certo? Ele está dando uma advertência, ele está falando para você que julga, mas comete o mesmo erro. Tá maluco, irmão? Tá doido, pirou? Tu não acha que eu não tô vendo o que tu tá fazendo? Tu acha que tu não vai receber uma punição por isso? Tá julgando teu irmão quando tu mesmo faz a mesma coisa? É isso que Deus tá falando, é isso que a palavra tá falando. Bora. Êxodo 23, versículo 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. De palavras de falsidade te afastarás, ou seja, de julgamentos falsos. De julgamentos falsos te afastarás. Porque não justificarei o ímpio, ou seja, não justificarei aquele que está julgando com hipocrisia, aquele que está julgando com arrogância no seu coração, que está julgando para condenação. Bora! 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? A gente já viu, ímpio, nesse contexto, no contexto bíblico, são as pessoas que não servem ao nosso Deus. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, se nós temos algum problema entre irmãos, como ousam apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos, que são os crentes, as pessoas que servem, que obedecem ao Senhor? Ele está falando que nós somos ousados. Que ousadia que vocês têm, cara, de levar isso para juízes ímpios, juízes do mundo secular, que não tem nada a ver com o mundo religioso, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Como vocês que são crentes levam suas decisões para esse tipo de pessoa que nem me teme? A vez de levar para os santos, para os crentes, tá ligado? Tá falando de pessoas e de sacerdotes, cara, que as nossas discussões deveriam ser levadas às pessoas que estão lá na sua posição eclesiástica, líderes religiosos. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Olha só, velho. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? O Senhor está falando nessa palavra que nós, os santos, eu e você e eu, nós que somos obedientes à palavra, nós ajudaremos junto com Cristo, nós estaremos junto com Cristo julgando a humanidade. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Na nossa cara. Se a gente vai julgar o mundo, nós não somos capazes de julgar pequenas coisas, coisas sem importância? Bora. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Olha só, cara, os anjos que são perfeitos, criados por Deus, o próprio Deus. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida.
Então, se a gente vai julgar a humanidade, a gente vai julgar os anjos, o Senhor está falando, vocês não são capazes de julgar essas coisas sem importâncias, essas coisas que acontecem no dia a dia, na vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja. Observação, da igreja. Designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar a causa entre irmãos? De novo na nossa cara. O Senhor está falando, por acaso não tem alguém suficientemente inteligente, alguém suficientemente sábio entre vocês, entre nós, os obedientes, para julgar essas pessoas, para julgar as pessoas? Não tem ninguém reto, correto diante de Deus? Ninguém que está praticando a verdade para que seja necessário a gente levar para outras pessoas, aqueles que nem temem ao Senhor? Bora, Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Bora, Mateus, bora. Bora, não julgueis para que não sejais julgados. Tá aí uma frase que a galera é do contra, a galera é do não, né? Melhor dizendo, não é que é contra, isso aqui não é uma disputa. E eu entendo que as pessoas acham que não temos o direito de julgar, porque só Deus tem o direito de julgar e tal, porque somos todos falhos e tal. Eu entendo a ideologia, já partilhei dessa ideologia também, antes de conhecer a verdade. Mas bora lá, Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu? Ó, tá falando, é uma advertência, tá, galera? Isso aqui, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso não é um mandamento, é uma advertência. Então não podemos usar isso. Ah, só Deus pode julgar. Ou falar, Deus falou que a gente não pode julgar. Mentira, erro teológico, erro doutrinário. Jesus está falando aqui, não julgue para que tu não seja julgado, porque na mesma medida que tu julgar, tu vai ser julgado. Ou seja, ele não está falando que está proibindo, como eu já falei, isso não é um mandamento, é uma advertência. Ele está falando, cuidado, atenção, Fábio, atenção, irmão. A mesma medida que tu usar para tu julgar o maluco lá da quebrada, o maluco da tua casa, do teu trampo, ou seja, lá onde for, a mesma medida que tu usar para julgar ele, eu vou te julgar. Seguimos, versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Bora lá. Por que reparas tu no argueiro? O argueiro é um cisco. Por que tu reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave, um tronco de árvore, uma madeira muito grande, que está no teu próprio olho? Ou seja, porque tu tem um cisco no teu olho e não vê o cisco que tu tem no teu olho, mas vê a trave que está no do teu irmão? Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Como eu vou dizer para o meu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho? Deixa eu apontar uma falha dele, um erro dele, sendo que o meu erro é muito maior do que o do irmão. Como eu vou tirar o cisco do olho dele, sendo que no meu tem uma trave, uma árvore inteira? Na nossa cara de novo. Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave, o tronco do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Paulada, magrão, cajadada. Lucas capítulo 6, versículo 37. Vamos lá, Lucas, meu mano. Bora pra cima.
Vamos que hoje eu tô doidão. Bora, Lucas, capítulo 6. A partir do verso 37, do 37 ao 42, galera. Eu vou encerrar com esse daqui porque eu poderia ler inúmeros textos ainda, cara. Eu estudei bastante coisa. Mas, diante de tudo aquilo que eu li, eu julguei isso aqui já é o suficiente. Mas bora, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, soltai e soltar-vosão. O Senhor está falando de novo, não é mandamento, é advertência, está advertindo. Atenção, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados. Soltai e soltar-vosão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ele lhes disse uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Essa, mano, pá! Essa foi no queixo. Pode um cego guiar outro cego? Volta a dizer lá, no verso que a gente leu antes, como que eu vou julgar o meu irmão, falar que tem um cisco no olho dele quando tem uma árvore inteira no meu? Aqui o Senhor está falando, pode um cego guiar outro cego? Não pode. Não, cairão ambos na cova. Olha só o verso 39. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não, ambos cairão na cova. 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? 42. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Lá vai, de novo, segura aí, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. É, magrão, é cajadada. É cajadada, mas é necessário. Então, galera, diante de tudo isso que eu falei, eu acho que é mais do que o suficiente, né, para ficar claro. Eu li, como eu já disse, eu li diversas passagens. Eu teria muito mais textos para estar lendo aqui com vocês, mas eu achei desnecessário. Todo o contexto que eu li, todos os versículos que eu li sobre julgamento, sobre julgar as pessoas, quando Jesus proíbe o julgar, ele está falando para aqueles que são hipócritas, para aqueles que estão exercendo julgamento com arrogância no seu coração, para aqueles que estão julgando de maneira a condenar a pessoa, às vezes até mesmo a morte. Então, concluindo, julgamento não é errado. Vamos partir para a ciência humana, digamos assim. É humanamente impossível a uma pessoa com uma qualidade mental saudável, sadia, uma boa condição mental, física, psicológica, é humanamente impossível que ela não esteja exercendo julgamento o tempo todo. Por quê? Julgamento, a partir do momento que eu decido quando uma coisa é boa ou ruim, eu já exerci um julgamento. Ok? Então, quando eu decido, eu recebi um dinheiro, eu julguei é bom para mim eu receber um dinheiro. Então, eu fiz um julgamento, aquilo foi bom para mim. Quando eu julgo, eu furei o pé, é ruim, eu fiz um julgamento, não foi bom, houve um julgamento. Irmãos, exemplo, uma pessoa que acha que a gente não deve julgar, ela não pode reclamar quando ela for assaltada. Ela não pode prestar queixa quando alguém, um traficante, por exemplo, vender droga para o seu irmão, para sua mãe, para o seu filho, para o seu tio, primo. Ela não pode ir lá e
prestar queixa na delegacia, registrar um BO daquele traficante? Por quê? Falar, aquele traficante está acabando com a vida do meu filho, porque ela está exercendo um julgamento. E quem é você para julgar? Se na tua opinião a gente não pode julgar. Quando uma pessoa mata a outra, tu não pode fazer nada. Ela não pode ser presa também. Porque quem somos nós? Todo mundo é falho, então quem sou eu para levar o cara para prisão? Tá ligado? Esse tipo de coisa, quando eu sofro um acidente, quando eu bato meu carro de propósito, quando eu tô dirigindo bêbado e eu causo um acidente, eu não posso ir preso, eu não posso perder minha carteira. Por quê? Quem é o policial para me julgar se eu tô certo ou não? Se é só Deus que pode me julgar, tá ligado? Vai essa pros nossos irmãozinhos que falam: só Deus pode me julgar, tá ligado? Tá ligado então? Então, maninho, sinto muito, mano, mas tu nessa caiu do cavalo, tá ligado? Então, a gente pode julgar sim, desde que estamos sendo corretos, desde que nós estamos agindo com justiça, desde que nós não estamos sendo arrogantes, desde que nós temos total conhecimento de causa, total conhecimento de fato. O Senhor, nós lemos ali, não julgais pela aparência, ou seja, eu não posso fazer um julgamento quando alguém vem e fala para mim: ah, fulano de tal é mau, fulano de tal é vadio, não trabalha, sem eu ter as minhas próprias conclusões, sem eu ter certeza, não, aquele irmão não trabalha, porque eu estou julgando pela aparência de outra coisa, eu estou julgando por alguém que me falou algo, eu estou julgando pela minha primeira visão, e não estou julgando porque eu ando com aquela pessoa dia após dia, eu sei dia após dia que ela é uma pessoa vadia, que ela não gosta de trabalhar, ou que é isso, ou que é aquilo, etc e tal. Tá entendendo? Não julgueis pela aparência. Reforço. Não posso julgar quando eu tenho um cisco no meu olho, eu quero falar da trave do meu irmão. Na verdade, quando eu tenho uma trave no meu olho e eu quero falar do cisco que tá no olho do meu irmão. Tá ligado? Eu não posso condenar o meu irmão, eu não posso julgar ele, eu não posso apontar o dedo para ele quando eu tô errado. Isso vai ser tipo o quê? O sujo falando do mal lavado, tá ligado? Como é que eu vou estar errado e eu vou querer falar: irmão, não faz isso, não faz aquilo, porque tu tá errado, porque não é assim. Aí o mano vai olhar pra mim, tipo, tá, qual que é? Quem é tu, parceiro, pra falar alguma coisa pra mim? Olha aí a tua vida, mano, tu faz isso, faz aquilo de errado e agora tu quer vir pagar de gostosão pra cima de mim, tu quer sair fora, mano, tá ligado? Vai ser isso que tu vai ouvir, e o cara não vai ter razão, pô. Que moral que tem esse maluco aí de vir falar alguma coisa pro cara? Ele não vai ter moral nenhuma. Então, reforçando de novo, pela terceira vez e a última, a gente pode julgar, sim, desde que estamos sendo corretos. Observação. Novamente, o Evangelho deixa claro que as pessoas que deveriam assumir postos como juízes, né, teriam que ser os crentes, aqueles que professam a fé, a sua fé, aqueles que julgam segundo a justiça de Deus, porque a palavra também ensinou isso. Porque o nosso padrão humano, ele é falho. Por isso que a gente não deve julgar as pessoas por aquilo que a gente tem como certo ou errado, mas por aquilo que Deus tem, por aquilo que o Evangelho ensina, por aquilo que a palavra fala do que é certo e errado, não pelos nossos padrões. Porque o nosso padrão, cara, é infinitamente inferior ao padrão de Deus. Por isso que a gente não deve viver conforme a gente acha que deve, mas conforme Deus, porque ao meu olho, eu fazer determinadas coisas vai ser tudo de boa, vai ser tranquilo, mas ao olho do meu irmão já não, talvez não seja assim. O que é certo por meu irmão não vai ser certo para mim, o que é errado para mim talvez não é errado para ele. Então por isso que a gente precisa de padrões, a gente precisa de leis, de regras, de ordenanças. Tá certo, meu amadinho, minha amadinha? Então tá aí. Acho que vai ser uma paulada mesmo, né? Para bastante gente. Vamos ver o que isso daí vai gerar para mim daqui para frente. Mas tá aí, a palavra foi dita. Eu não falei de mim mesmo, eu falei do meu papai, daquilo que ele ensina como certo e como errado.
Se alguém tiver mais alguma dúvida, questionamentos, se alguém quiser ouvir a respeito de determinada palavra, bom, já falei nos vídeos anteriores. Comenta aí, curte esse vídeo se você gostou, compartilha aí para os manos que acho que não pode julgar, compartilha para geral aí, para que a palavra de Deus seja revelada, para que ela vá aos quatro cantos aí e para que as pessoas saiam de uma bola aí, de um contexto de ignorância, lembrando que ignorância não é uma pessoa arrogante, mas é uma pessoa que tem pouco conhecimento. A palavra de Deus fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras, que o povo perece, ele morre, ele sofre pela falta de conhecimento. Então compartilha aí, irmão, abençoa a vida daqueles que estão aí ao seu lado, para que eles aprendam que a gente pode julgar sim, para que eles não se sintam como estivessem pecando quando eles exercem um julgamento. O que eles não podem fazer é excluir aquela pessoa por causa do erro dela, é levá-la a uma sentença de morte, uma sentença de, sabe, quando passa do limite. Há uma diferença entre eu julgar uma coisa para entender se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é bom ou ruim ou não, e uma diferença que eu vou condenar aquela pessoa pro resto da vida, tá ligado? Então que nós possamos sermos melhores do que isso, que quando nós exercemos julgamentos, que seja com a justiça e a justiça do nosso Deus, que é santa, que é perfeita, certo, meus amados? Eu oro nesse momento pela sua vida. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa abençoar a vida, para que o Senhor possa abrir o entendimento desse irmão que ouve essa pregação, para que o Senhor ministre isso no coração dele, para que toda dúvida, para que toda seta do inimigo, para que toda flecha, Senhor, armada contra ele, contra a casa dele, para que tudo aquilo que Satanás tenta fazer na sua mente, no seu coração, seja desfeito agora, que através do conhecimento da palavra, Senhor, ele seja liberto, ela seja liberto, Pai. E eles recebam, eles tenham uma nova vida, Pai. Uma vida santa, uma vida pura, agradável ao Senhor, para que eles também recebam os benefícios, Senhor, dessa obediência. Em nome de Jesus eu oro por você e deixo aí um beijo no seu coração. Essa era a palavra de hoje. Deus abençoe e é nóis. Fui!